aqui é Ricardo Ventura e hoje, depois de centenas de pedidos, vamos analisar quem? Tem uma pista aqui, hein? Camisa do Flamengo, sim, vamos analisar o goleiro Bruno, que jogava no Flamengo quando aconteceu aquele caso da Elísia Samúdio, que ela sumiu até hoje, não encontraram o corpo da garota. E ele foi acusado, foi indiciado como mandante do crime, que ele mandou macarrão e Bruno, na banheira do Gugu. Não, somente Gugu Liberato fazendo entrevista com o Bruno. E Bruno vai revelar muitas coisas e eu analisei ali, detalhe por detalhe, cada coisa que ele declarou sobre esse dia fatídico, sobre a Elísia Samúdio, sobre macarrão. Será que rolava alguma coisa entre ele e macarrão? Então você vai ver nesta análise do Não Minta Pra Mim, das pistas não verbais, da metalinguagem. Mas antes de começar, lembre-se, dê o seu joinha, dê o seu like e lembre-se de comentar, concordando ou discordando de mim. Comente, assine o canal para você não perder mais nenhuma análise, beleza? Então vamos lá, taca-lhe pau, taca-lhe play, porque eu já estou lá analisando o goleiro Bruno. Até mais! Tchau, 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 tchau. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos o meu. Ai, já começou! Vamos lá, galera, que é Ricardo Ventura. Estava emocionado aqui com o Gugu e o seu pintinho amarelinho, o pintinho que nunca pegou sol. Vamos falar hoje de quem? De quem? Vamos falar do goleiro Bruno, que foi acusado de ser o mandante da morte da Elísia Samúdio. Vocês devem lembrar dessa loucura toda. Falaram que picaram ela, deram para os cachorros comer, aquela lambança toda. Então vou fazer aqui a análise do goleiro Bruno. E olha que legal, o goleiro Bruno é invertido! Pegamos aí um caso de uma pessoa invertida, ou seja, todo o padrão dele é invertido. Então ele vai lembrar para cá, para a direita, e vai construir para o lado esquerdo. E lembrando que embaixo muda também completamente. Onde era diálogo interno, passa a ser sinestésico. Onde era sinestésico, passa a ser diálogo interno. Então vamos tacar-lhe pau logo de uma vez? Porque as pessoas falam, Ricardo, eu quero ver logo. Então vamos ver. Qual foi o teu maior erro? Omissão. Eu fui omisso. Olha que legal, vocês viram aqui a sobrancelha levantando, eu não preciso nem voltar, se vocês quiserem parar e voltar, dá uma olhadinha. Muita gente fala assim, levantou a sobrancelha, tá mentindo. Não é exatamente isso, depende do contexto, depende da situação, depende da pessoa. No caso do Bruno, a gente percebe que é um marca-texto, ele usa como marca-texto. Eu também uso muitas vezes a sobrancelha para cima para fazer marca-texto, para chamar atenção naquele momento daquela frase, naquela situação daquela frase, ok? E lembrando também, a linguinha do Bruno, ele faz isso aqui algumas vezes, e no caso dele, é quando ele está num momento de incerteza, quando ele está num momento de nervosismo, de estresse, ele põe a língua para fora. Não tem nada a ver com mentira, não tem nada a ver com, a partir desse momento está mentindo, ou ele falou isso e acabou de colocar a língua para fora, não tem nada a ver. Como o Feliciano, lembra do Feliciano? Ele passava a língua a cada 15 segundos. A característica do Bruno ele põe a língua para fora toda vez que ele está no momento de estresse. É óbvio que ele pode estar falando de algo que não seja tão verdadeiro, mas só esse item, só essa parte, né, só essa coisa notada, esse movimento notado, não dá para a gente caracterizar como mentira, no caso dele, ok? Então vamos continuar! Isso, durante toda a situação. Talvez, se eu tivesse tido, naquela época, pessoas, que tivesse me orientado. Sinestésico, porque ele vai falar de sensações, tivesse me orientado, tivesse tal, e ele fica muito aqui no sinestésico, ou melhor, no diálogo interno, junto com o sinestésico, porque aqui no caso agora virou sinestésico, é o contrário. Olha lá, foi pro passado, porque pessoas que podiam dizer para mim... Talvez a verdadeira verdade da história, talvez eu não estaria passando por essa situação. Quando você fala omissão em relação às pessoas que te assessoravam, olha isso. Omissão em relação a Elisa. Olha que legal. Eu vou deixar passar primeiro, depois eu volto, que isso é legal. Ok, o que acontece aqui? Quando ele fala da Elisa, ele tenta... O inconsciente dele
quer fechar o olho, ele quer se afastar da situação. E ele tenta segurar, então, a pálpebra, ele dá uma apertada na pálpebra, mas chega uma hora que não dá, ele fecha e faz o biquinho aí do nervoso e termina com uma cara de superioridade. Olha isso, vou diminuir aqui a velocidade, atenção. Muito obrigado pelas pessoas que aconselharam para eu colocar a extensão do Chrome. Eu não me lembro o nome exatamente, foi um rapaz e uma moça. Ricardo, instala a extensão do Chrome que vai ser melhor. E foi mesmo. Vamos lá, olha isso, quando ele fala dessa música. Omissão em relação a Elisa. Olha lá o olho querendo fechar, tá vendo, ó? Querendo fechar, vira a pálpebra querendo fechar, aí não aguentou, fecha. Fecha, e aí a boquinha ali boquinha de nervoso, menino turrão. Não gosto da Elisa, não gosto. E aí termina como? Com uma cara de superioridade. Olha isso aqui. Então toda vez que o Gugu falar da Elisa Samúdio, ele vai fazer esse biquinho e vai fazer uma cara de superioridade. Continuando. Omissão em relação a quem? Opa, deixa eu colocar aqui. Fui omisso velocidade normal. Durante o suposto crime. Você falou suposto crime. Por que suposto? Olha como ele se afasta. crime. Suposto crime, ele se afasta, faz uma cara de superioridade pro Gugu, dizendo assim: não tem provas, senhor Gugu Liberato, não tem provas contundentes que eu mandei matar a Elisa Samúdio. Então ele dá aquela foguinho na bunda, né? Quando você tá incomodado, você fica ali, quase que a cadeira tem picos, e ele faz aquele ar de superioridade pro Gugu, dizendo assim: não tem prova contra mim. Olha a carinha dele olhando de cima para baixo pro Gugu. Vambora! Bom, até hoje, se você passar e pegar realmente o processo... Ele fala exatamente isso. Eu fui indiciado como mandante do crime. Boquinha de vergonha, mandante do crime, vamos ver. Olha a linguinha aqui, mas não tem nada a ver essa língua, como eu disse, analisando todas as falas do Bruno, até antes dele ser acusado de qualquer coisa. Toda vez que botavam ele na parede, ou uma situação que não é... ele colocava a língua para fora e não de forma pontual quando está fazendo uma declaração, ok? Dá uma olhada nisso. O processo, eu fui indiciado como mandante do crime. E aí faz aqui a boquinha da vergonha lá. Vergonhinha, boquinha da vergonha, microexpressão da vergonha, vamos lá. Aí você pega o processo todinho, você pega o processo do início ao fim e mostra uma prova contundente que eu sou mandante desse crime. Gugu, eu não sou mandante. Bruno está magro, mas não parece abatido. E tem planos. Inclusive, parece que você vai lançar um livro. Você está escrevendo um livro? Nós temos esse projeto aí, nós vamos dar andamento nessa situação. Pronto, vamos ver. Vocês viram tudo isso? Olha que legal, agora em velocidade reduzida. Parece que você vai escrever um livro? Vamos embora. Inclusive, parece que você vai lançar um livro. Olha o susto que ele toma. Está escrevendo... Opa! Eu vou lançar um livro, Gugu? Me tira dessa, pelo amor de Deus. Dá pra ver isso aqui, ó? Tipo, oi, o olhinho arregalou, aí vai fazer o que agora? Um livro. É verdade, temos um projeto aí, olha pra baixo. Vamos lá pro diálogo interno, vamos pro sinestésico, vamos fazer o que aqui? Nós temos esse projeto. Olha lá, indo aqui mais pro diálogo interno, que no caso dele é o contrário, né? Tá indo pro diálogo interno, tá indo aqui pra direita, até eu me atrapalho, né? Porque como é invertido, tá indo pra direita, que no caso é diálogo interno, ok? É invertido, vambora. Aí nós vamos dar andamento. Ó, aí ele tá feliz? Vamos dar andamento, tá feliz? Não, olha o que acontece. Olha lá, o inconsciente dele já joga pra baixo assim, pelo amor de Deus, Hugo, eu não sei escrever um livro, eu não mando nem WhatsApp direito, quanto mais escrever um livro, criatura. Oh, meu Deus do céu. Se vocês quiserem rever, depois vocês revejam na velocidade normal, coloca pra trás. Situação. O que você vai contar no livro? Bom, no livro eu vou contar... Olha lá, foi buscar no futuro, que no caso dele é o contrário. Eu vou contar... Cara, o que eu vou contar? Então é o contrário. Putz, é muito legal, né? A gente nunca tinha feito uma análise do invertido. Vou contar o quê? O que eu vou contar, pelo amor de Deus? Vai buscar no futuro e depois vai pro diálogo interno. Vambora, vamos lá. Toda a minha vida... E aí se esquiva, insatisfação. Se você olhar, se você voltar, vai ver que ele tá até se mordendo com a boca, se esquiva, vergonha um pouquinho aqui, né? Desde lá do início, como foi,
a minha trajetória, como eu cheguei no futebol. Você vai contar também das festas? Onde que ele buscou a lembrança das festas? Ou ao contrário? Ou você vai falar que ele está criando as festas? Ah, tá. Não, tá congruente. Ele foi buscar, como ele é ao contrário, é invertido, ele foi buscar no passado. Vai falar das festas? Vou falar. Dentro do meu livro do boleiro, eu vou colocar. Buscou dentro do meu livro, o livro existe ainda? O livro não existe ainda. Então ele foi buscar onde? No lúdico, que no caso dele é o contrário, é para esse lado. Dentro do meu livro, ele foi buscar no lúdico. Ixi, isso aqui vai ser um tapa e muita análise por aí. Vambora. Colocar muita coisa. Por que eu tenho que colocar isso? Momento aqui, meio de vergonha, baixa, né, os olhos até e faz a boquinha de vergonha. A língua não tem nada a ver, lembrando. É só que ele está numa situação de estresse, ok? A língua está numa situação de estresse, no caso dele. E ele sempre fazendo, constantemente, ele fazendo... Para que essas pessoas que estão iniciando hoje a carreira... Olha lá, de novo, ó. Boca de vergonha, satisfação, incerteza, muito mais vergonha aqui. Não cometa os erros que eu cometi. Vamos lá? Para que esses meninos... Olha lá, esses meninos buscou aqui no passado, porque o dele é o contrário. Estão vindo, não cometam os mesmos erros que eu cometi. E, de novo... Não cometam. Você vai contar do suicídio, da tentativa de suicídio também? Sim. Olha lá, olha que legal isso aqui, ó. Parece que ele vai buscar o suicídio no padrão normal, né? No padrão do passado, que o passado, o padrão normal é aqui. Mas por que ele olha para cá? Ele vai falar pro Gugu, não, inclusive o presídio é ali, Gugu, é ali, o presídio é ali, olha para trás, a cuca vai te pegar, olha isso. Aqui na Nelson Hungria, quando aqui cheguei... Por isso que você não pode parar um frame para analisar. Muita gente fala assim, não, então ele olhou para o passado, então aqui né, quando eu cheguei, eu olhei para cá. Não, ele está olhando pro presídio. Dá uma olhada 2010. nisso. De novo, ó. Olha que loucura. Cheguei, diálogo interno, olhando para esse lado aqui, que no caso dele é invertido. Eu fiquei no lugar... Fiquei no lugar. Se você olhar... Aí, é passado? Trás, não. Você vai ver o lugar. Ele está olhando. Pedacinho. Ó, aquele pedacinho ali, Gugu. Cara, como eu gosto de sotaque, cara. Eu amo sotaques. Eu amo, de todos os lugares, sabe? Do sul, do norte, do nordeste. Esse sotaquezinho mineiro, onde que eu vou, onde que eu tô, onde que vai, onde que eu sou. É muito legal, né? Um trem. Sim. Olha lá, Gugu. O lugar que é pra ficar, que o preso geralmente fica até 15 dias. Naquele pedacinho eu fiquei 10 meses. Eu fiquei 10 meses. Aquele lugar ali hoje é um hotel 5 estrelas, porque reformaram ali. Antigamente aquilo ali era um lugar escuro, não tinha luz, não tinha nada. Eu achava que a cadeia toda era daquele jeito. Na época, Bruno tentou se enforcar. Tem mais alguma coisa? Hoje, encontra conforto no apoio que ainda diz receber das pessoas que estão do lado de fora. Legal, vamos deixar essa página para vocês verem não conhecia a cadeira. Põe a mão no nariz, que é uma característica de quem vai mentir. Quando você fala não conhecia a cadeia, ele já foi preso? Não necessariamente. Eu já falei isso em outras análises. Mas ele já viu filme de prisão, ele já assistiu lá o Carandiru, ele já assistiu outras coisas. Aí o inconsciente dele fala assim, porque o inconsciente não sabe o que é verdade, o que é mentira, ele já vem trazendo ali aquelas experiências. Então se ele já viu uma foto, se ele já viu um filme, o inconsciente vai falar assim, não, você conhece como que é uma prisão, uma penitenciária. E ali... foi passando os dias, quando você vai preso... Olha lá, quando você vai preso, olhou para o passado, que o dele é invertido. Você começa a contar os dias. Aí com o passado... De novo, olhou para o passado de novo, que no caso dele é invertido. Eu não vou ficar falando que ele é invertido, chega, já falei. No tempo você começa a contar a semana. Vocês já entenderam, né? O passado dele está para esse lado, o futuro dele está para esse lado. Vamos. Aí passa mais um tempo, você começa a contar os meses. Aí daqui a pouco você começa a contar os anos. De novo, passado. Assim como as cartas de fã. Quando chega 100, eu recebi aqui 100, 150 cartas. Ó, você viu que depois ele olha pra cá, que é aquela coisa do improvável, do lúdico. Eu recebia 100, 150, você chuta um número. Por semana. O lúdico dele tá desse lado. Aí passa... A cara do Gugu. Às vezes o Gugu faz uma cara, bicho, que eu vou te falar. Ô, Gugu, você não está acreditando que ele recebia? Olha a carta! Quem não ganhar vai ganhar a carta! Passa os dias... Mas o Gugu não está acreditando que ele recebe 150 cartas. Só diminuindo. Até que hoje, fãs ainda escrevem para mim... Até que hoje, aí ele vai pro lúdico, continua alguém escrevendo para ele, olha lá, ele vai buscar no passado. Incentivando. Aí ele olha pro futuro de novo. O que elas escrevem nas cartas?
Gugu é curioso, né? Gugu, o que elas escrevem? Elas mandam nude? Elas mandam nude na cartinha pra você? Gugu já começa. Quando eu falo que eu não mandei, é que elas acreditam em mim. A gente tem aqui, vamos lá. Talvez, pode ser que seja o meu filho. E ali ela tinha outros meios de... Outros meios, lúdico. Correr. Qual que seriam os outros meios? Tinha outros meios, de repente, tá dizendo que a Elisa podia recorrer da paternidade de outros meios, não ficar cercando ele, né? Botando ele na parede. Outras pessoas. De novo, vai pro lúdico. Advogados. Né? Tinha outras coisas para poder Outras coisas, olha pro passado. Requerer os seus direitos, né? A Elisa nunca foi minha amante. Não estou degrinindo a imagem, né, de ninguém, mas eu... Você viu que ele fez aquela carinha? A Elisa nunca foi minha amante. Mas, cara, essa não é a minha expressão da raiva ou da determinação. Sabe como assim? Eu nunca mais quero que você faça isso. E aí, ou eu tenho certeza da minha situação. Professor, eu gostaria de saber, até dúvida você pode fazer assim. Então vamos lá, olha que legal isso. Famoso. Bruno. Sabe quando você faz a pergunta? A Elisa nunca foi minha amante. Determinação, eu vou vencer. Eu sei que eu vou vencer. E a Elisa nunca foi minha amante. Tá lá, congruente, dizendo forte pra Gugu. Vamos lá. Não tô degrinindo a imagem, né, de ninguém, mas eu quero dizer que ela era uma garota de programa, onde nós nos envolvemos por cerca de 30 minutos ou menos. Isso que é uma coisa muito louca, né? Nós nos envolvemos por 30 minutos. Ou seja, foi um programa. Então, meninos e meninas, usem camisinha. Usem camisinha. Para evitar que esse relacionamento de menos de 30 minutos acabe desenrolando num sério problema. Então, meninos e meninas, andem com camisinha. Condom, ande com a camisinha de Vênus próximo de você. Tanto os meninos quanto as meninas também. Tem menina que fala assim, mas se eu andar com uma camisinha, vão achar que eu sou o quê? Eu achar que você é uma menina prevenida, saudável. Então, usem. Momento social. Ricardo Ventura aconselha todas as pessoas a usarem camisinha. Vambora! E desses 30 minutos ali, com outras pessoas no meio, né? Todos ali. Olha que legal. Tinha mais ou menos. Gugu experiente. Pera aí. Um relacionamento de 30 minutos e tinha outras pessoas no meio. Me conte mais sobre isso. Vamos lá. Um sexo grupal. O sexo grupal. Era um sexo grupal. Não tinha dono o negócio. Era, opa! Que negócio é esse? Mas ele fala, era, mas não era. Quer ver? Vamos lá. Ele fica até meio tristinho. Tipo assim, sexo grupal, será que foi? Será que não foi? Exatamente, Gugu. Não foi um sexo grupal. Depois ele explica até. Quer ver? Tinha outras pessoas. Tinha outras pessoas. Não era bem grupal, né, Gugu? Não era tipo Nero, Calígula, aquela coisa louca, várias mãos, aquela almôndega. Não, tinha outras pessoas. Mais pessoas. Né? Olha lá, foi pro passado buscar informação. Não vou dizer o nome, mas tinha amigo meu de futebol no meio. Olha isso. Ele faz uma coisa, uma mix, mas foi muito rápido. Tipo, tinha amigo de futebol no meio. Você, jogador de futebol, você está aqui na minha mão, porque você estava lá. Vamos ver a carinha dele? Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Pessoas. Olha lá, uns amigos meus, foi pro passado. Não vou dizer o nome, mas tinha é muito rápido que eles cortam. De futebol no meio. Opa! Olha aqui, ó, sobrancelha. Tipo, só eu me ferrei. Né? Só eu me fui. Só eu. Mas tinha outro jogador de futebol e eu fui o premiado. Vamos lá. E jogadores conhecidos. Exatamente. Para não expor nenhum deles. E tinha mais 4. Não quero expor, Gugu. Não vou expor, não vou falar o nome. E tinha mais 4 e ele vai buscar onde a informação? Mulheres. Tinha mais 4. Lá, mais 4 mulheres, foi buscar informação no passado. Além dela, tinha mais 4 meninas, né, naquele momento. Ou seja, era uma festinha, não era um sexo grupal, era uma festinha, Gugu. Ali. E aí, passaram-se depois daquilo ali. Nós nunca mais tivemos... Sem camisinha? Você transou sem camisinha, menino Bruno? Olha a carinha de susto dele. Eita! Microexpressão de susto. Sobrancelha levanta, os olhos arregalam, boquinha cai. Susto.
Característica bem marcante, bem emblemática para susto. Estourou. Ah, estourou. Estourou nada, ele tava sem camisinha, pô. Mas, Ricardo, tem um pessoal que vai comentar depois, assim, você fala umas coisas, você não estava lá para saber. Não preciso estar lá. O rosto dele tá revelando para mim o que aconteceu naquele momento. Você estava usando camisinha? Não, estourou. Sacou? Vambora. Aí chegava em determinado lugar, uma boate. Ó, de novo, determinado lugar, olha pro passado. Alguma coisa pra gente curtir aquele momento ali, porque eu viajava bastante, precisava de curtir com ela, né? Aí eu ia pra outro lugar, do nada. De novo. Ela aparecia. Aí eu pensei, eu quero saber de uma coisa, não vou frequentar mais a Barra, não. Eu vou começar agora pra outros lugares mais distantes, lugar mais tranquilo. Mas do nada ela aparecia. Então isso é verdade, de repente ela ficou cercando ele e essa minha expressão de surpresa, de susto, porque ele tomava um susto quando via ela, então ele está revivendo, o inconsciente dele está revivendo isso. Então realmente a Elisa Samúdio ficava cercando ele quando ele ia para uma festa, para um jantar, enfim, e a menininha aparecia os palhaços do medo, né? Imagina. Ele tava ali, ela aparecia, né, atrás da pessoa. Vambora. Então, sem eu conhecer a pessoa, eu cheguei a pensar que... Falei, poxa, tá... Aí cheguei a pensar que... Aí ele vai construir isso aqui, ó. Aqui ele veio construído. Tá cercando a minha vida. Eu cheguei a ter medo. Um homem de quase 2 metros de altura ia ter medo daquela menininha. Ah, para com isso, rapaz. Já quer se justificar. Eu cheguei a ter medo dela, Gugu. Gugu, eu fiquei com medo dela. Aí o ombrinho faz até assim. Dá uma olhada no ombrinho, vamos lá ver? Eu cheguei a pensar que... Mas, poxa, tá cercando a minha vida. Eu cheguei a ter medo. Eu também cheguei a ter medo. Cheguei a ter medo. E vai-se pra trás, se esquiva. Chegou a ter medo, não. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que pular aqui. Que acho que você acha que ela queria você? Não. Olha lá, foi buscar no passado. Será que ela queria você? Foi buscar no passado informações? Não. Eu acredito que não. Ela declarou numa entrevista que eu assisti que... será que vai mostrar ela? Tipo assim, cara, dá uma olhada nisso, cara. Quando a primeira vez que ela viu você, ela ficou imediatamente apaixonada. Totalmente incongruente. Porque você tinha um porte físico atraente, etc. Ela disse, eu quando vi, eu fiquei louca de vontade de transar com ele. Eu cheguei, ele tava sem... Se liga na incongruência dela. Tava sem camiseta. Falei pra minha amiga, nossa, tô passando mal, ele é muito bonito. Nossa, tô passando mal, ele é muito bonito. E fecha o olho e a boquinha que não consegue nem dar um sorriso. Quer dar um sorriso, mas não quer dar um sorriso. É aquela coisa assim, amor, vamos fazer amor? Então, amor, vamos fazer amor? Tá uma incongruência aqui. E tem gente que acredita, né? Que garoto de programa se apaixona pelo cliente, né? Tipo assim, estou apaixonada por você. Estou apaixonado por você. Vamos ver de novo a incongruência do rostinho dela. Nossa, transar com ele. Muito lindo. Eu cheguei, ele tava sentado sem camiseta. Falei pra minha amiga, nossa, tô passando mal, ele é muito bonito. Muito. Dá pra ver que você gostou muito da boniteza dele, né? Vambora. Essa entrevista dele não foi uma coisa assim de sentimento, de amor, de carinho. Foi programa, né? Foi programa. Sim. Vambora. Mas isso não é motivo pra você matar ninguém, né, meu filho? Quer dizer, apesar que ele não matou, né? A acusação dele é que ele mandou matar. E isso ele contesta até o final. E é isso que nós vamos continuar analisando aqui. Vambora, vamos ver. Uma coisa, outra coisa... Não, essa é legal. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Bruno filosofando agora. Nossa, tô passando mal. Ele é muito bonito. Essa entrevista dele não foi uma coisa assim de sentimento, de amor, de carinho. Foi desejo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, Gugu. Outra coisa é outra coisa. Provérbio, goleiro Bruno. Eu vou botar isso no meu Instagram hoje. Hoje. Se vocês olharem no meu Instagram... Vai estar lá hoje. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Cara, profundo isso. Sabe? Elisa chegou a acusar o ex-jogador de agressão e ameaça. Deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando. Falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Tenho dúvidas se a situação foi exatamente essa aí, quando ela contou essa história aí, porque ela deu uma... Bem, seria... não posso falar.
porque como só está nesse flash, mas eu precisaria ver outras ações dela para comprovar. Eu não botaria minha mão no fogo nessa declaração específica, ok? Vamos para frente. O que poderia ter levado Bruno? Vamos lá. Vamos avançar. Ele aqui vai ficar falando do programa, vai para o intervalo e tal. Aqui, vamos lá. A paternidade. Seria esse o motivo do crime? Então, assim, se eu não quisesse pagar uma pensão de novo, alimentícia passado, para uma criança, com futuro, né? Se eu não quisesse pagar, pagar é o ato futuro. O nosso delegado colocou a motivação do crime. Aqui, porque a pessoa que não paga, ela seria, né, ela seria apegada a bens materiais. Tá. As coisas, né, besteira, porque dinheiro vai e vem. Então, tá vendo? Incerteza, tá desestabilizado. O que eu falo? Aí ele põe a linguinha para fora. Mas não que seja mentira exatamente. Ele faz isso para procurar palavras, para dar uma pausa. É uma pausa para ele pensar, ok? Tá vendo? Procurando palavras, diálogo interno. Tá vendo ele olhando aqui para baixo à direita dele? No caso dele, diálogo interno, porque ele é invertido. As caras de $500 mil, $1 milhão na mão da pessoa. Olha lá, $500 mil, olhou pro passado. Pra mim, eu não ligava para essas coisas, não. Bruno parece nervoso ao falar. Quando fala da menina, ele sempre faz essa posição de superioridade. Sobre a suposta motivação. Sempre quando fala dela... Mas tem um agravante, que não era só a pensão alimentícia, era os problemas que a Elisa... Olha lá, incomodado, tá muito incomodado, né? Botou a mão na frente da boca, se esquiva... Trazia para você na imprensa, denegrindo a sua imagem. Mas o que o delegado colocou e as pessoas... Porque as pessoas, olha que interessante, as pessoas, ele joga para o lúdico, para esse lado. A nossa imprensa, ela é formadora de opinião. E o nosso delegado, naquele momento ali, querendo, na minha opinião, passado, aparecer do que investigar, tá com raiva do delegado. Naquele momento ali... Ó, aqui... Por que ele ficou com tanto nojo? Vamos ver. Talvez seja o estopim dele ter se ferrado, né? Porque... Na minha opinião, aparecer do que investigar, naquele momento ali, nojo. Ele... Repugnante. Vamos ver a minha expressão? Aparecer do que investigar, opa. Naquele momento ali... Ó isso, olha isso. Repugnância, nojo. Olha isso. Parece que ele viu um vômito, né? Ele viu um vômito? Não, ele viu a declaração do delegado. Ou seja, com que ele foi intimado, com que ele foi processado. Olha isso. Dizer assim, quer dizer que eu matei alguém por causa da pensão. Tá sentindo nojo disso. Vamos lá. Ele colocou a motivação do crime como uma pensão alimentícia. E ele bateu muito nessa tecla, inclusive o Ministério Público bateu nisso também. Poxa vida, Google, as pessoas são inteligentes. O mundo todo é inteligente. Independente do que aconteceu, eu vou sair daqui amanhã e vou continuar... Eu vou sair daqui amanhã. Olha isso. Inconscientemente. Vamos lá? Vou diminuir aqui para vocês verem. Olha que legal essa microexpressão. Independente do que aconteceu, eu vou sair daqui amanhã. Vou sair daqui amanhã. A felicidade dele. Foi décimos de segundos isso daí, hein? Eu vou sair daqui amanhã e tá feliz. Eu vou sair, Gugu. Eu vou sair. E aí, já volta. Mas é muito rápido, né? Mesmo, você vê, mesmo pausando no slow motion, é muito rápido. Mas ali foi uma expressão de felicidade. Eu vou sair amanhã. Tá vendo como não dá pra você manipular o inconsciente? Vambora. E vou continuar pagando pensão. E aí é aquela coisa da superioridade. Vou pagar pensão. Boquinha semi-aberta, tipo... Tá vendo como a teoria tem sentido? Mas é uma teoria dele, não estou dizendo que ele tem sentido. Estou dizendo que o que ele montou, para ele, tem total sentido. Então a motivação do crime é a pensão alimentícia? Aí ele tem sentido, né? Enfim, tem razão no que ele está falando. Muito provavelmente a razão do assassinato foi outras, né? A injeção de saco dela, enfim. Ou esse menino... Ou, né, sei lá, vamos embora. Tínhamos feito um acordo onde eu pagaria uma pensão e ficaria com um plano de saúde da criança
e a moradia. Você ofereceu tudo que foi combinado, e aí ele veio aqui para o passado para lembrar tudo que foi combinado. Ofereci apartamento. Ofereci apartamento para ela, Gugu. Ofereci apartamento. Eu ofereci apartamento. Vamos continuar. Opa! Vocês odeiam quando eu faço isso, hein? Hora do break, hora do break, hora do break. Quando passa de mais de 30 minutos, nós cortamos a análise. Mas há pedidos, como vocês ficaram muito bravinhos com o Ricardo Ventura, não vão precisar esperar uma semana. Ei! Basta clicar aqui, ó. Clique aqui que você já vai automaticamente para a segunda parte desta análise. Então, há pedido, já que vocês ficaram tão bravinhos, tão... Ai, Ricardo, tava tão legal, queria ver tudo. Só clicar aqui. Mas antes de ir para lá, você tem um compromisso comigo. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, assine o canal para que você não perca mais nenhuma análise não verbal desses casos emblemáticos. Então vamos pro próximo filme, vamos para a próxima parte, ou melhor, até mais para a próxima análise. Te vejo lá. Tchau, 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 tchau.